Olá, meus queridos leitores do canal Milê! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou a Miriam e hoje nós vamos fazer aí um panorama geral, tudo que você precisa saber da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, porque hoje nós começamos o desafio de segunda Tessalonicenses. Ontem terminamos primeira e nós estamos na sequência aí. Então, se você parou, chegou nesse vídeo aqui, não sabe o que está acontecendo, é isso, né? Nós temos aqui nesse canal desafios diários da Bíblia, um capítulo por dia, e agora nós estamos em segunda Tessalonicenses, tá? Esse livro, gente, é um livro super curto, são 3 capítulos apenas, é uma carta super sucinta, assim, mas ela tem conteúdos preciosos, conteúdos aí que vão te abençoar, te edificar, né? Que o apóstolo Paulo aí dá pra igreja lá de Tessalônica, certo? Então já vai se inscrevendo aqui no nosso canal, deixa o seu like, né? Quando você deixa o seu like, você se inscreve, ajuda aí os algoritmos do YouTube me recomendar para outras pessoas, certo? Então vamos lá pro nosso, né? A gente já tem aí um checklist de itens que nós falamos sobre os livros, né? Se você já é um pouco antigo aqui no canal, você já sabe. Se você não é, você vai ficar enturmado com isso aí também, tá bom? Autor, o nosso querido apóstolo Paulo, escrito entre cerca de 51 depois de Cristo. Na verdade, aí foram poucos meses depois da primeira carta aos Tessalônicos. Um tempo depois que ele mandou a primeira, ele acabou mandando a segunda, tá bom? O título aí teve a origem da segunda carta de Paulo à igreja, né, de Tessalônica, onde ficava ali o contexto. Qual que é o contexto dessa carta, né? Nós temos que entender que já tinha sido enviada a primeira. Então, qual que é o contexto? A igreja de Tessalônica estava confusa sobre a segunda vinda de Cristo. Ou eles interpretaram mal a primeira carta de Paulo aí, né? Ou eles foram vítimas do engano de uma carta forjada afirmando ser das mãos de Paulo. Então eles estavam meio confusos aí, eles não estavam entendendo, né, o que estava ali acontecendo. Acho que a gente até comentou no capítulo 4, né, que o apóstolo Paulo orienta a igreja de Tessalônica a trabalhar, né, a igreja de Tessalônica aí a fazer o que precisa ser feito, né? Não ficar, não vou trabalhar mais porque Jesus vai voltar. E aí, ó, tá escrito o seguinte: a igreja acreditava que a volta de Cristo estava prestes a acontecer. Por isso, muitos negligenciavam as suas responsabilidades e trabalho. Eles estavam deixando outros cuidar deles, enquanto eles não faziam nada, além de esperar pelo retorno do Senhor. Então, foi o que eu comentei, aí a gente vai comentar de novo sobre esse assunto, né? Porque, na verdade, eu acredito ali que o apóstolo Paulo, na primeira carta, ele só deu uma introdução, ó, vamos trabalhar, né? Vamos fazer o que precisa ser feito lá em 1 Tessalonicenses 4. Estou até aqui com a minha Bíblia, né? Mas ele fala, ó, trabalhem com suas próprias mãos, façam o que precisa ser feito, né? Tenham uma vida aí. Então, o apóstolo Paulo aqui já estava dando a introdução. E na segunda carta aí, nós vamos ver o que é mais sobre isso. Então, assim, eles não estavam fazendo nada porque Jesus ia voltar. Então, não estavam trabalhando, não estavam tendo as suas responsabilidades. E foi o que eu falei. A gente não tem que... Jesus vai voltar, nós temos que ansiar pela sua vinda, pela sua segunda vinda, mas nós temos que continuar vivendo a vida, né? Nós temos que pagar nossas contas, trabalhar, enfim, seguir a vida, porque uma hora Jesus vai voltar. Mas isso não impede que você, né, trabalhe, estude, tenha uma família, vá à igreja e faça tudo o que você precisa fazer. Então, o apóstolo Paulo vai falar bastante aí sobre esse assunto, certo? Local de registro, Corinto. Escrito para quem? Os fiéis em Tessalônica, né? E qual que é o conteúdo aí da carta? Na carta aos Tessalonicenses, né, nessa segunda carta aí, Paulo enfatiza a importância dos cristãos aproveitarem seu tempo com sabedoria. Eles são elogiados pelo crescimento espiritual. Na primeira carta também, né, o apóstolo Paulo elogia bastante aí, né, a igreja de Tessalônica, né, uma igreja madura que tinha fé, amor e esperança. Esses são os ingredientes da igreja madura aí no Novo Testamento, certo? Receberam a promessa de que seus perseguidores serão
julgados. As condições que prevaleceram na época da volta de Cristo são descritas e incluindo a grande apostasia que virá. Paulo exorta a igreja de Tessalônica a permanecer firme no seu serviço, pois não se sabe o tempo da volta de Cristo, né? Então ele exorta aí, né? Ele adverte, ele fala, ó, vocês têm que trabalhar, né? Jesus vai voltar, isso é certo, mas ninguém sabe o dia nem a hora. Mas a absoluta certeza de sua vinda é conhecida, né? Acabei de falar aí a essência dessas palavras de Paulo. Então a certeza, a vinda de Jesus, gente, ela é certa, né? Não sabemos o dia nem a hora. Então não deixemos de fazer as coisas aí por conta disso. Vamos lá. Palavra-chave, gente, perseguição e trabalhar. Perseguição e trabalhar. A perseguição desses novos cristãos continuou pelos judeus legalistas que não se submetiam à palavra de Deus. Então eles eram perseguidos aí pela galera, né, pelos judeus aí que falavam que tinham que seguir as leis de Moisés, tinham que ter a circuncisão, enfim, um monte de coisas aí que você vai ver bem detalhado isso lá em Romanos, tá? A gente já fez o desafio de Romanos, se você for lá na minha playlist, nós temos o livro de Romanos todo comentado e você vai encontrar esse assunto lá em Romanos, tá? A segunda palavra-chave era trabalho, né? Trabalhar. Então, por isso que o apóstolo Paulo implora a igreja a não ser ociosa, mas trabalhar com paciência e diligência. Vamos lá para os tópicos dessa cartinha aí, né? Não é uma carta, eu tô falando cartinha por quê? Porque são 3, né, gente? O conteúdo dela é preciosíssimo, mas são apenas 3 capítulos. Vamos lá. Tópicos. A presença de Deus traz a paz em qualquer circunstância. A presença de Deus traz a paz em qualquer circunstância. Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje para Deus. A condenação espera aqueles que têm prazer na injustiça. O ministério do Senhor é ativo e não ocioso. O cristão nunca deve se cansar de fazer o bem. Olha aí, são 5 tópicos aí extremamente importantes, né? Fala aí de coisas até polêmicas, um pouco difíceis de falar, mas nós vamos aprender nessa carta aí de segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, certo? Vamos para o resumo aí da cartinha. Saudação, capítulo 1, agradecimento e oração do capítulo 1, versículo 3 ao versículo 12, a vinda do Senhor Jesus, lá no capítulo 2, do versículo 1 ao 17, exortação contra a ociosidade. Então, você que é uma pessoa aí ociosa, que não tá fazendo nada, essa carta aí vai ter, né, vão ter coisas aí pra gente aproveitar. Capítulo 3, do 1 ao 15, e saudações finais do capítulo 3, do versículo 16 ao 18. Gente, olha, são 3 capítulos aí que nós vamos ler e vamos ser edificados e abençoados, certo? Vamos lá para a nossa última página aqui. Muito obrigado você que chegou até aqui. Dúvidas, sugestões, comente, me siga lá no Instagram, Miriaies, que eu tô postando tudo sobre os desafios lá nos stories. Faça parte do grupo do Telegram também, assim que sai o vídeo, eu envio lá, a gente conversa, o grupo é aberto, tá bom? Esse vídeo tá saindo um pouquinho mais cedo, porque mais tarde já vai sair aí o reflexões, comentários, né, e explicações de 2 Tessalonicenses 1. Então eu vou postar esse vídeo aqui um pouquinho mais cedo, né, que vai ser no domingo, e mais tarde aí vai sair os comentários do 1º capítulo. Então não para, não desista, parabéns que você já leu a 1ª carta de Paulo aos Tessalonicenses e agora é a 2ª, tá bom? Envie esse vídeo para um amigo fazer esse desafio com você. Eu tenho certeza que 3 capítulos vocês conseguem ler, tá bom? Um beijo no seu coração e até mais tarde. Tchau!